Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 12. Estamos dando sequência à nossa série de mensagens. Hoje na parte 4. E tem muito a ver com o que foi falado pela manhã. Vimos, Josué ali seguindo a vontade de Deus em todas as suas ações. E hoje o tema da nossa série é o seguinte: como descobrir a vontade de Deus para as nossas vidas. Estamos na parte 4. Para tanto, incentivo você a abrir sua Bíblia junto comigo em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, onde diz assim a palavra do Senhor: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos. Querido Deus, amado Pai, soberano, eterno Deus, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos nesse lugar, mais um domingo, para, Senhor, ouvir a Tua voz e ouvir aquilo que o Senhor tem a ministrar em nossos corações. Fala, Senhor, através da Tua palavra, e que esta palavra, Senhor, ela possa, ó Deus, alcançar um terreno fértil em cada coração, em cada vida, e essa palavra ela possa crescer, germinar e dar bons frutos para a glória do Senhor, ó Pai, pois a voz do homem ela só pode simplesmente chegar aos ouvidos, mas a Tua voz, Senhor, ela tem a capacidade de penetrar no mais íntimo, no mais profundo do nosso ser e provocar mudanças em nós e entre nós. Por isso, que os nossos olhos, Senhor, estejam fitos na Tua palavra nessa manhã, que não sejamos, Senhor, roubados pelas preocupações da semana, ó Deus, por qualquer coisa que venha à nossa mente, levamos cativo ao Senhor tudo contrário à Tua palavra nesta manhã, para que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de agir em nós e entre nós. É o que nós assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Estamos dando continuidade à nossa série de mensagens, baseada no livro de Romanos, capítulo 12, com o tema renovação. E acredito que a maioria de nós já tem esse versículo decorado, irmãos? Estamos aí ao longo de 4 domingos, e acredito que a maioria de nós já aprendeu esses 2 versículos, se não todos, a grande maioria. Inclusive eu poderia até chamar alguém aqui na frente hoje para recitar esse versículo sem ler na Bíblia, ou não? Mas nós já temos esses versículos em mente. E como nós temos falado todos os domingos, para compreendermos bem o que Paulo está dizendo, como ele começa no capítulo 12, dizendo, portanto, nós temos que nos atentar a tudo que está sendo dito, do capítulo 1 ao capítulo 11, onde, mais precisamente no versículo 36 do capítulo 11, ele diz: pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja glória para sempre. Amém. Semana passada nós adentramos um pouquinho ao capítulo 12, esmiuçamos bem aquilo que Paulo estava exortando aos irmãos nos versículos 1 e 2, e especificamente hoje, nesse versículo 2, Paulo, ele enfatiza, ele diz que existe, uma vontade de Deus. Ele fala aí no versículo 2 que, de fato, existe uma vontade de Deus. E a pergunta que nós poderíamos fazer nessa manhã ao texto citado por Paulo é a seguinte: como descobrir a vontade de Deus para as nossas vidas? Como? De que forma? Ao lermos esse versículo, nós podemos ter uma certeza, podemos crer que, de fato, existe uma vontade de Deus maravilhosa para cada um de nós. E essa mesma vontade, Paulo vai dizer que ela é boa, perfeita e agradável. De acordo com a explanação de Paulo nessa série, aos longos desses domingos, nós aprendemos algumas coisas, e eu gostaria de recapitular com os irmãos, até mesmo dando oportunidade para aqueles que estão chegando hoje.
O que nós aprendemos ao longo desse domingo, baseado na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12? Primeira coisa, que nós devemos nos oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não só isso, Paulo ele vai mais além, ele diz que nós precisamos também prestar o nosso culto, de que forma? Racional a Deus. Não só aos domingos, né? Quando estamos aqui, nosso culto não deve se limitar simplesmente quando estamos aqui todos os domingos, talvez às segundas, nas reuniões, nas terças, nas quintas, né? E nas sextas, não. Paulo vai nos ensinar e nos orientar que o nosso culto racional a Deus, ele deve ser da nossa forma de agir, de falar, de pensar, né? De segunda a sábado, e no domingo nós fazemos essa celebração coletiva de prestar esse culto ao Senhor. E Paulo também vai mais além, dizendo que nós não devemos nos amoldar ao padrão desse mundo, ou seja, não receber o carimbo deste mundo, não permitir com que esse pensamento relativista da sociedade contemporânea, né, ocupe o espaço na nossa mente. Não podemos ser iguais a esse mundo, não permitir que esse pensamento de fato venha sobre as nossas vidas e invada o nosso coração. E Paulo também ele vai ensinar algo também muito edificante, que precisamos, cada um de nós, passar pelo processo de transformação, de renovação de pensamento. De que forma? Permitindo que o Espírito Santo de Deus guie toda a nossa vida, os nossos passos, a nossa conduta, a nossa forma de pensar. E uma vez colocando em prática todas essas exortações de Paulo ele vai dizer que desta forma, não se amoldando ao padrão do mundo, passando pelo processo de renovação de pensamento, se oferecendo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, prestando o culto racional a Ele, Paulo vai dizer que se praticarmos todas essas coisas, seríamos capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Quantos de nós talvez já não passou pela seguinte experiência? Eu gostaria que você compartilhasse comigo nessa manhã, se porventura você já passou por isso. Ao sermos alcançados por Cristo Jesus, ao termos conhecido o Evangelho, né, quando nos foi apresentado, certamente nós já ouvimos a seguinte frase: olha, Deus tem um plano na sua... Quem já ouviu isso? Acho que a maioria já ouviu essa frase. Ou se não, pessoas já nos disseram: olha, busque a vontade de Deus para a sua vida. Eu não sei os irmãos, mas da primeira vez que eu ouvi essa fala, eu fiquei tentando descobrir que vontade era essa, que plano era esse. Só disseram que ele tinha um plano, mas não me contaram como esse plano se daria, né? Me deixaram ali como se num labirinto onde eu teria que encontrar esse plano. E eu queria descobrir esse plano. Só que ninguém me contou, só disse que ele tinha um plano e que era para buscar a vontade dele. E nós podemos nos perguntar, talvez nessa manhã, que plano é esse, irmão? Que vontade é essa? São perguntas que talvez permeiam a nossa mente até hoje. Talvez você, meu irmão, minha irmã, ainda está querendo descobrir qual a vontade de Deus para a sua vida, que plano é esse que Ele tem para cada um de nós. E certa vez o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos em Éfeso, se você puder deixar marcadinho aí comigo em Romanos, e dar um pulinho lá no livro de Efésios, rapidamente, virando aí algumas páginas aí da sua Bíblia. Deixe marcadinho aí no livro de Romanos. Vamos dar um pulo lá em Efésios capítulo 5. Peço a sua paciência nessa manhã, onde nós estaremos fazendo um tour, né, por algumas palavras de Paulo em incentivo a cada igreja, a cada irmão.
E Paulo, escrevendo aos irmãos em Éfeso, no capítulo 5, no versículo 17, se você puder acompanhar comigo a leitura, ele diz assim: portanto, não sejam o que, irmãos? Insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de quem? Do Senhor. Paulo, ele incentiva esses irmãos a não serem como insensatos, mas procurarem conhecer, compreender qual é a vontade do Senhor para eles. Paulo adverte esses irmãos em Éfeso para que não sejam insensatos. E por que Paulo está dizendo isso? Interessante, porque o insensato ele tem um problema muito sério. A pessoa insensata ou insensato assim denominado, ele tem um problema fundamental. O insensato ele perde a boa parte do seu tempo ou da sua vida e ele não consegue compreender os propósitos e os planos de Deus para a sua vida. Ele consegue muitas das vezes compreender muitas coisas que estão ali ao seu redor, coisas fúteis, coisas inúteis, mas o que realmente ele deveria descobrir, que é a vontade de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus, o insensato ele não consegue. E os propósitos e a vontade de Deus, irmãos, nesse livro aqui, a qual Paulo ele também escreve, são temas fundamentais no contexto aqui da cidade de Éfeso. Tanto que se você for no capítulo 1, olha como Paulo ele começa escrevendo. Ele diz assim: a vontade de Deus aqui era o tema fundamental. Ele diz assim no capítulo 1: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de quem, irmãos? De Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. A vontade de Deus é plano fundamental aqui, na escrita a esses irmãos. Ok, irmão Adolfo, mas que vontade é essa? Que plano é esse? Como descobrir essa vontade de Deus para a minha vida? Como descobrir esse plano que Deus tem reservado para mim? Como eu posso saber dessa vontade? Essa não é uma das perguntas mais fáceis de se responder, mas acredito que à luz da palavra de Deus nós encontramos respostas para isso. Será que a vontade de Deus, eu pergunto aos irmãos nessa manhã, seja esse conjunto místico de coisas que nós vivemos no tempo que se diz hoje, principalmente no cristianismo atual, onde para se descobrir a vontade de Deus é necessário fazer campanhas, vigílias, onde descobrir a vontade de Deus é necessário subir ao monte, onde para saber qual é a vontade de Deus para a minha vida eu preciso orar pela madrugada, onde eu quero descobrir o plano que Ele tem para a minha vida, então eu procuro um lugar mais próximo para ouvir uma potente revelação de Deus, porque ali tem uma irmã e um irmão que revela, que é fogo puro. Ou então eu tenho que ir a um lugar onde tem uma voz profética do Senhor para a minha vida. Será que dessa maneira nós vamos compreender a vontade de Deus para as nossas vidas? Eis a questão. Eis a questão que permeia, sobre essas perguntas. O que nós vivemos hoje num contexto cristão, de fato é que pessoas estão se enveredando por esses caminhos, estão mais preocupadas em descobrir qual é a vontade de Deus através de uma revelação, de uma profecia, de uma voz profética, de vigílias e campanhas de oração, e assim tentam talvez desvendar o que Deus talvez tenha ali através daquela pessoa, para aquela vida, para aquele, para aquela alma, para aquela pessoa. Mas lembra o que Paulo está incentivando aos irmãos lá em Éfeso? Paulo está dizendo: não sejam como
insensatos. Por quê? Os insensatos, eles vivem assim, trilhando por caminhos tortuosos, caminhos que levam à perdição. E Paulo, ele incentiva os irmãos, ele é enfático, ele diz: não sejam como insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Isso é muito interessante. A gente pode pegar essa aplicação aqui da palavra de Paulo e encaixar perfeitamente em nós. Podemos pegar essa advertência hoje, nessa manhã, retirar e encaixar em cada uma de nossas vidas. Irmãos, quantas e quantas pessoas cristãs, na ânsia talvez de descobrirem qual é a vontade de Deus, o plano de Deus, vão trilhando por caminhos perigosos de falsas promessas, de falácias, daquilo que se apresenta como um evangelho, mas na verdade não é, em profecias, em revelações. Mas a Bíblia nos orienta: não seja como insensatos. Quantos acreditam que verdadeiramente são filhos de Deus? Quantos têm essa compreensão nessa manhã? Amém. Então vamos pensar juntos. Participe comigo desse pensamento. Será que um Deus que é soberano, Criador dos céus e da terra, um Deus poderoso, que é Senhor de tudo e de todos, Ele vai se relacionar comigo e com você, ou seja, com os seus filhos, simplesmente por intermediários ou por recados, através de outras pessoas? Será que Deus não deseja se revelar a nós, nos mostrando sobre os seus planos e a vontade que Ele tem reservada para as nossas vidas? Você que é pai, você que é mãe, meu irmão, minha irmã, você busca um relacionamento com o seu filho de forma direta, ou você vive se comunicando com ele por recado? Imagina a situação. Imagina se você precisasse de um intermediário para se relacionar com o seu filho. Que relação seria essa? De que forma sobreviveria essa relação? Na verdade, a gente busca um relacionamento com os nossos filhos de forma direta, olho no olho, onde nós falamos e eles nos ouvem, onde também eles falam e nós os ouvimos. E na vida com Deus não é diferente, irmãos. Na vida com Deus também não é diferente. Por quê? Ele é o seu Pai, Ele é o meu Pai, Ele é o nosso Pai. Ele deseja que tenhamos esse relacionamento com Ele, de forma direta. Por isso Paulo vai dizer: irmãos, não sejam como insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. Deus, Ele deseja ter esse relacionamento de forma direta com você e comigo, inclusive para que nós sejamos capazes de compreender qual é a vontade dEle para as nossas vidas. E uma coisa nós podemos ter a certeza, irmãos: Deus fala conosco. Deus fala conosco. Não duvide disso. Deus, Ele fala com os seus filhos. O problema é que a maioria das vezes, nós, como filhos, somos rebeldes. Nós, como os filhos, muitas das vezes precisamos retirar as ceras que estão nos nossos ouvidos, impedindo de ouvir a voz de Deus. Nós, como os filhos, muitas das vezes precisamos ter a sensibilidade de ouvir aquilo que o nosso Pai tem a nos falar. Na maioria das vezes nós insistimos nesse conjunto místico aí que se apresenta em nossos dias, no tempo que se diz hoje, para saber o que Deus tem a opinar. Talvez um exemplo prático para a gente compreender bem isso: Senhor, eu namoro com fulano ou com Beltrano? Senhor, qual curso universitário eu devo fazer? Medicina ou engenharia? Senhor, devo me casar com fulano ou com Beltrano? Senhor, devo comprar um carro da marca Fiat ou, sei lá, Chevrolet, Ford?
Senhor, devo mudar para uma casa ou para um apartamento? É assim ou não é que a gente faz? Sempre fazemos isso. E é óbvio que nós temos que buscar a direção de Deus para as nossas vidas. Sem sombra de dúvidas. A Bíblia nos orienta a isso. Mas no tocante às nossas decisões, nós é que devemos fazer as nossas escolhas. É como se Deus, através da sua palavra, estivesse nos dizendo: meu filho, minha filha, tenha sensibilidade em ouvir a minha voz. Não seja insensato. No tocante a essa decisão na sua vida, tenha maturidade espiritual para discernir e escolher com sabedoria. Se você deve casar com A ou B, se você deve fazer o curso C ou D, se você deve se mudar para uma casa ou para um apartamento, tenha maturidade, meu filho, minha filha, para discernir e escolher com sabedoria aquilo que será bom, produtivo para a sua vida. Eu não posso interferir nas suas escolhas. Para isso você deve ser maduro espiritualmente. Mas o grande problema, irmãos, é que na maioria dos casos, muitos querem fazer com que as suas próprias vontades estejam parecidas com a vontade de Deus. E a gente quer encaixar a nossa vontade a todo custo com a vontade de Deus. Tanto é que eu não sei se você já ouviu alguém dizer assim, talvez alguém lhe pergunte: e aí, aquele negócio, vai fazer? Ah, se Deus quiser. Aí a pessoa diz: não, Ele quer. Não é assim? Porque a gente quer encaixar as nossas vontades à vontade de Deus. E a resposta já é assim. Por quê? Porque esse é o evangelho que estão ensinando. Do determinismo, da confissão, né, positiva. Mas segundo o texto de Romanos, voltando lá ao capítulo 12, existe uma vontade maravilhosa de Deus para as nossas vidas. Mas a grande questão é: Paulo, como descobrir essa vontade para a minha vida? De que forma eu posso compreender esse plano que Deus tem para a minha vida? O texto nos apresenta a resposta. Ele nos fornece aqui algumas recomendações. Paulo, ele orienta esses irmãos para descobrir a vontade de Deus. Em primeiro lugar, você não pode ser o mesmo. Você tem que mudar a sua forma de pensar. Primeiro passo. Você precisa passar por um processo de transformação, de renovação na sua forma de pensar. Pois com o mesmo pensamento você não vai conseguir compreender a vontade de Deus. Com o mesmo pensamento você vai estar agindo como um insensato, procurando caminhos, atalhos que nos levem supostamente à vontade de Deus. Paulo então diz: primeiro, passe por um processo de transformação, de renovação da sua forma de pensar. Em segundo lugar, o texto nos apresenta uma outra aplicação prática: não sejam igual ao mundo. Não permita que esse mundo carimbe você, cele você e se torne, igual a ele. Não permita que isso aconteça na sua vida. Uma outra aplicação também prática na recomendação de Paulo é: preste o seu culto racional a Deus. De que forma, Paulo? Se oferecendo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Tudo bem, Paulo, mas o que isso tudo significa? E Paulo nos responde: significa que praticando todas essas coisas, nós precisamos ter toda uma existência de adoração ao Senhor. De que forma, Paulo? Paulo nos diz: no seu modo de pensar, isso vai provocar uma mudança na sua forma de agir, de falar e de proceder.
Lembra o que nós falamos na semana passada? Precisamos demonstrar a beleza de Cristo que habita em cada um de nós, irmãos. O Senhor vive em você. O Senhor vive em nós. E nós precisamos demonstrar a beleza de Cristo que hoje vive em nós. E essa adoração ao Senhor não se limita simplesmente quando a gente está nesse lugar aqui aos domingos. Não. Muito pelo contrário. Essa adoração ao Senhor, ela vai ser sim aqui na igreja, mas também vai ser lá no seu trabalho, na sua família, no seu ambiente onde você convive com pessoas que estão ladeadas com você ou ao seu redor. Essa adoração, ela vai se estender à sua faculdade, à sua escola, aonde quer que nós estejamos. Segundo o texto, desta forma, nós estaremos oferecendo um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O texto, irmãos, ele é bem claro. Ele nos demonstra que a vontade de Deus é que Ele tenha prazer nas nossas vidas. Por quê? Poderíamos nos perguntar. Porque Deus ofereceu aquilo que havia de melhor. Já parou para pensar nisso? Deus está lá no céu e viu o pecado do homem. Ele poderia chamar um anjo forte, um anjo bem robusto, falar, você vai lá na terra e vai morrer pelos pecadores lá. Não. Mas Deus oferece aquilo que de melhor havia no céu, seu Filho unigênito, seu único Filho, para se entregar, morrer numa cruz, para que hoje nós tivéssemos vida e vida nele. E quando o Senhor procurar olhar para cada um de nós, Ele possa de fato comprovar que a presença do seu Filho habita em nossos corações, habita sobre as nossas vidas. Meu querido irmão, minha querida irmã, a maior vontade de Deus para nós está revelada aqui, nesse livro. Você quer descobrir a vontade de Deus? Quer descobrir o plano que Deus tem para a sua vida? Leia a Bíblia. Não somente ler, mas medite dia e noite. Porque quando se fala em ler, a gente tem a noção, né? Eu vou ler aqui um versículo. Não. Mas como o salmista nos ensina, ler, medita nessa palavra dia e noite. A vontade que Deus tem para nós, irmãos, é avistar filhos e filhas semelhantes a Cristo Jesus. A vontade de Deus é que através das nossas vidas, outras vidas também possam ser alcançadas. De que forma? Pelo testemunho, pela renovação da mente, pelo proceder. Por ser um cristão, não que carrega uma Bíblia e tem uma identificação como um crente, que vai todos os domingos à igreja, não. Mas pessoas ao olharem para cada um de nós possam avistar cristãos que de fato decidiram viver a vida de Cristo Jesus em sua vida. De que forma? Abdicando das suas vontades, negando-se a si mesmo, tomando diariamente a sua cruz. No tocante a uma vida de adoração inteira ao Senhor, o mesmo Paulo escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, no capítulo 2, você não precisa de abrir, ele vai dizer o seguinte: rapidamente, deixa eu... 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao 6, ele diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens,
pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Ele vai dizer no versículo 3, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Versículo 4, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E ele diz mais, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Essa é a vontade de Deus. Que tenhamos uma vida de adoração plenamente a Ele, inteiramente a Ele. Mateus capítulo 20, versículo 28, nos diz claramente que o nosso Senhor entregou a sua vida em resgate por muitos. A vontade de Deus, meu querido irmão, minha querida irmã, é avistar filhos e filhas semelhantes a Cristo Jesus. É saber que a presença do seu Filho habita em nossas vidas. É que outros filhos também possam ser alcançados, assim como um dia também nós fomos. Em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, você também não precisa de abrir. Paulo escrevendo aos irmãos, ele diz, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. A vontade de Deus, irmãos, é constituir uma grande família de filhos e filhas semelhantes a Jesus. A vontade de Deus é que eu e você, nós, sejamos instrumentos dEle, aonde quer que estejamos, seja na igreja, naquilo que você sabe fazer, naquilo que Deus chamou você a fazer. Deus quer que sejamos instrumento deles na nossa casa, no nosso trabalho, no local onde estudamos. Deus quer que eu e você sejamos instrumento dele para essa geração perdida, para esse bairro, para esse país, para essa nação. A vontade de Deus, irmãos, é que tenhamos relacionamentos com Ele de pai e filho. Não precisamos de intermediários. Paulo vai dizer, não sejam como insensatos. Não procure simplesmente a vontade de Deus ou o plano de Deus por intermediários. Eu não preciso em um lugar ouvir uma voz profética que vai me revelar qual é a vontade de Deus. Eu não preciso fazer campanhas e vigílias, estar ali sob talvez a custódia de alguém para que ele me forneça a informação de que Deus tem o meu respeito. Não. Deus, ele fala com os seus filhos. Deus revela a vontade que ele tem aos seus filhos. Mas para isso é necessário termos a sensibilidade de ouvir a voz dele, retirarmos as ceras que estão em nossos ouvidos, mantermos esse relacionamento de pai e filho. A certeza que nós podemos ter ao ler o versículo 2 de Romanos. Existe uma vontade maravilhosa de Deus para a sua vida, meu querido irmão e minha querida irmã. Ela é real, ela existe, ela é verdadeira. Tanto é que Paulo vai dizer, ela é boa, perfeita e agradável. E porque hoje tenho uma mente renovada, e porque agora procuro não me amoldar mais ao padrão desse mundo,
E porque agora, cada dia, eu aprendi que devo me oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Irmãos, automaticamente essa vontade, ela vai se manifestando na sua vida, dia após dia, paulatinamente. O Senhor vai mostrando o caminho, vai guiando os seus passos, orientando a sua vida. O que Paulo nos orienta é: viva uma vida de relacionamento com o seu Pai. Viva uma vida de relacionamento com esse Senhor. Por quê? Porque existe uma vontade maravilhosa dele para a sua vida. E agindo dessa forma, aplicando aquilo que Paulo exorta aos irmãos, vocês serão capazes de comprovar e experimentar essa vontade. Mas muitas das vezes a gente não consegue desfrutar dessa vontade e nem compreender essa vontade ou esse plano, porque nós estamos tão preocupados em saber qual é a vontade dele que a gente esquece de manter esse relacionamento com ele de pai e filho. Se amoldando ao padrão do mundo, a gente não tem como saber a vontade de Deus. Permitindo ser igual ao mundo, não tem como saber a vontade de Deus. Agindo como o mundo assim quer que eu venha agir, me amoldando ao padrão dele, não permitindo que o Espírito Santo de Deus a cada dia faça esse processo de transformação de pensamento, eu não vou compreender a vontade de Deus. Mas quando mantenho um relacionamento com o Senhor, de pai e filho, eu não preciso de intermediários para ouvir a voz dele. Quando eu passo a cada dia por esse processo de renovação de mente, eu não me amoldo mais ao padrão desse mundo, eu me ofereço como um sacrifício vivo, santo e agradável a ele, presto culto racional a ele, que não se limita simplesmente aos domingos, mas de segunda a sábado, com a expressão de toda a minha adoração a ele, em reconhecimento daquilo que ele é para cada um de nós. Certamente, irmãos, nós seremos capazes de experimentar e comprovar uma vontade que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Que possamos praticar isso em nossas vidas. Que possamos nessa manhã seguir essas recomendações de Paulo. Permita que o Espírito Santo de Deus transforme a sua mente. Passe por esse processo de submissão, de transformação de pensamento. Não se amolde ao padrão desse mundo. Paulo está dizendo, não se torne iguais a ele. Mas a cada dia, eu rogo aqui, ele diz, pelas misericórdias de Deus, ou seja, se não for a intervenção desse Deus sobre a nossa vida, não haverá como nos oferecermos em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Então, permita viver esse relacionamento de pai e filho. Viva uma vida de intimidade com o Senhor. Busque a presença do Senhor, busque a face do Senhor. E automaticamente, irmãos, essa vontade, ela vai se manifestando dia após dia, ela vai sendo revelada a cada um de nós. E essa vontade, ela é maravilhosa. E agindo de acordo com todas essas aplicações práticas que Paulo nos orienta, no finalzinho do versículo 2 ele vai dizer: para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que possamos praticar isso em nossas vidas em nome de Cristo Jesus.